Olá, bem-vindo ao canal Renko Mais e a série Renko Mais e os indicadores da análise técnica. Hoje eu vou falar sobre o ADX-DMI. O Average Directional Index, ou ADX em inglês, foi criado por Welles Wilder para medir a força de uma tendência, seja essa tendência de alta ou de baixa. O ADX ele é um oscilador e ele se movimenta entre a linha, entre o eixo 0 e 100. Porém, valores acima de 60 são mais raros. Valores baixos, ou seja, valores menores que 20, indicam uma tendência fraca, enquanto valores altos, que são considerados próximo ou acima de 40, indicam uma tendência forte. O ADX sozinho, ele não indica se a tendência é de alta ou de baixa, somente se essa tendência é forte ou fraca. Uma leitura próxima ou acima de 40 pode indicar tanto uma forte tendência de baixa quanto uma forte tendência de alta. Então o ADX ele é um indicador, tá? O ADX, aí você vai ver que o DMI é a junção do ADX com mais outros dois indicadores que eu vou estar apresentando para você. Aí o ADX e esses outros dois indicadores formam o DMI. Então, como eu disse, o ADX, ele, além de estar se juntando a esses outros dois indicadores para estar formando o DMI, ele também deriva desses dois outros indicadores, que também são direcionais. E eles também, claro, foram criados por Wilder, E eles são chamados de indicador direcional positivo, Positive Directional Movement, que é o mais DI, e o indicador direcional negativo, o Negative Directional Movement, que é o menos DI, respectivamente. Normalmente, as linhas ADX mais DI e menos DI, elas são usadas em conjunto, sobrepostas, em cores diferentes. E assim, elas formam o DMI, o índice de movimento direcional. É até interessante ressaltar que algumas plataformas você vai estar encontrando o indicador escrito ADX mais DI menos DI, e em algumas plataformas vai estar escrito como DMI. Então, fique atento a isso também. Continuando então aqui, o mais DI ele mede a força do movimento autista. E o menos DI, ele vai medir a força do movimento baixista, num dado período. Normalmente é utilizado 14 períodos de amostragem, mas claro, você pode estar alterando de acordo com a sua preferência. Então, na sua forma mais básica, os sinais de compra e venda são gerados quando as linhas mais DI e menos DI cruzam-se. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais DI cruza para cima da linha menos DI, e um sinal de venda ocorre quando se observa um movimento inverso, que a linha de menos DI cruza a mais DI para cima. E quanto mais forte é a tendência, ou seja, quanto mais alto encontra-se a linha do ADX, maior a confiabilidade dos sinais de compra e venda. Então, se, por exemplo, a linha mais DI cruzou para cima a linha menos DI e o ADX está próximo ou acima do nível ali de 40, então essa tendência de alta é forte, tá? Eu não vou mostrar o cálculo do indicador, pois você não precisa ficar preso a esses cálculos, tá? Os mesmos eles são feitos automaticamente em sua plataforma, e acho que mais iria confundir do que ajudar a entender o indicador, já que o mesmo, como eu acabei de exemplificar, ele apresenta uma leitura simples. Mas vamos lá para o gráfico, então, para poder entender a leitura do ADX-DMI. Bora lá para o gráfico, então. Então, estamos agora aqui no meu gráfico, 10R, mini índice futuro, e esse é só o ADX, na forma que ele vem plotado, na configuração que ele vem plotado normalmente, 14,9, tá? Então, ó, vou clicar nele aqui para mostrar.
parâmetros 14 períodos e a média dentro dele 9, tá? Aqui é só para mexer na aparência. Aí aqui eu marquei a linha 20 e a linha 40 aqui, para que você veja mais ou menos, né, como que é o funcionamento, né, do ADX. Então, ó, pode ver que aqui é por causa do gap que aconteceu. Eu tive um movimento, né, muito forte aqui, dele romper o 40, mas depois ele volta, ó. Aí aqui a tendência, teoricamente, aqui a tendência perde força. Pode ver que ele é bem atrasado, por assim dizer, né? Ele é um oscilador, né? Ele não é ele que indica tendência dentro do indicador. Eu estou só mostrando o ADX sozinho para você entender que o ADX é um indicador e o DMI e o DI mais e o DI menos, o mais DI menos DI, eles são mais outros dois indicadores, e esses três indicadores juntos é que vão formar o DMI, é que vão dar melhores sinais, tá? Então, o que é o ADX sozinho? Abaixo de 20 quer dizer que ele não tem tendência, tá? Então o ADX ele quer dizer isso. Abaixo de 20 não tem tendência. Acima de 20, tendência ganhando força. Perto de 40 ou acima do nível 40 aqui, então tendência muito forte. Mas ó, você pode ver que quando ele rompe o nível 40, a gente já está chegando ali, ó, no final da tendência, por assim dizer, né? Então, é claro, né? Aqui a gente está num tempo gráfico mais curto, né? Temos que entender isso também. Por exemplo, vamos lá para os 60 minutos para dar uma olhada no 60, né? O que ele diz aqui nos 60 minutos, por exemplo. Então, ó, vamos aqui, ó, pegar esse movimento de baixa, né? Ó. Então aqui ele estava dizendo que tinha tendência, tá? E a gente estava em tendência de alta, né? Aí ele perdeu força, veio para baixo da linha 20, ou seja, perdemos tendência. Aí ele volta a subir e aqui, ó, ele está indicando tendência. Então a gente já está, por assim dizer, o rompimento já aconteceu, né? Aqui já houve o rompimento, então já estamos em tendência mesmo, né? Ele é um pouco atrasado nessa questão, tá bom? O ADX sozinho ele vai ser um pouco atrasado. Outra coisa, talvez pode ser a configuração. Eu uso a configuração que eu aprendi com o Didi Aguiar, com o Caco Maia, né? 8, tá? Por causa disso aqui, ó. Já, todos eles juntos, eu vou ensinar esses topinhos aqui, o que significam no ADX, tá? Pode ver que 8.8 ele fica muito mais volátil, né? O indicador, ele dá muito mais sinais de tendência, perda de tendência, né? Ó, aqui, ó, ele dá o sinal da retomada da tendência muito antes do que com 14 períodos, né? Mas é que, claro, como eu disse, baixamos o período. Então esse é o ADX, beleza? Então agora nós vamos falar do DMI, ele já está até aí no gráfico, tá? Então esse é o ADX com o DI mais e DI menos junto. A linha DI mais azul, a linha DI menos em rosa aqui em fúcsia, e o ADX permanece branco. Os níveis de 20 e 40, tá? Para que fique claro o entendimento do indicador aqui, pela visão, como que é o funcionamento dele. Então vamos falar um pouquinho sobre como é o funcionamento, a leitura do ADX, DMI. Então, o ADX DMI, algumas plataformas vai estar ADX DI mais, DI menos, outras plataformas vai estar DMI, enfim. É bem básica a leitura. Como eu disse, como eu expliquei, o ADX, quando ele está acima de 20, ele está mostrando força. Quando ele está abaixo de 20, ele está mostrando fraqueza. Força e fraqueza do quê? De tendência. Então aqui, abaixo de 20, abaixo ainda das linhas DI mais e DI menos, sem tendência, ó, lateralidade, tá? Movimento lateral, preço lateral.
ADX acima da linha 20 aqui, do nível 20, com o cruzamento do DI mais acima, né, cortando o DI menos, eu tenho força de compra, tendência de compra, ó. E bem interessante, ele dá o cruzamento bem no bull aqui, ó. Então aqui, essa tendência, ó, esses 500 pontos aqui, eu poderia estar tentando surfar baseado na entrada aqui, ó. Principalmente por quê? Porque o ADX também está apontando aqui a tendência. Então eu entrei aqui, o ADX ainda não estava, né, por assim dizer, ó. Vou mostrar aqui. O ADX, ele não estava mostrando ainda força aqui, ó. Tá? Então, ó. Aqui é o cruzamento, né? E o ADX, ele estava, né, ó, na mesma posição aqui, né, do cruzamento. Então, olha onde o ADX está. Só que ele está apontando para cima. Então, se eu entrei aqui nesse pull, conforme o ADX vai subindo aqui, e aí eu tenho mais um padrão de continuidade, eu tô no trade, tá? Eu posso estar levando para o rompimento ali do topo, 320 pontos mais ou menos. Eu posso estar fazendo um trail stop que eu vou sair com um pouco mais de pontos. Enfim, eu vou estar fazendo o meu trade baseado aqui com o gatilho que o indicador me dá. Então eu olhei, eu vi que, né, pelo padrão aqui do preço, o preço ele está me dando uma oportunidade de compra e o indicador ele está me confirmando essa oportunidade de compra, tá? É isso aí o ADX, o DMI, a leitura dele é fácil, é básica. Linha DI+, cortou linha DI- para cima, tendência de alta. Linha DI-, cortou DI+, para cima, ADX acima de 20, tendência de baixa. Aqui, ó, complicado pegar porque você já está no meio da perna, mas ó, aqui o bear. Entraria no bear. O ADX ainda está dando força para mim, ele não perdeu o nível de 20, ele não veio abaixo, ou seja, ele não tá me dizendo que está enfraquecendo o movimento. E eu poderia estar aí tentando surfar 580 pontos, aí, quem sabe até um pouquinho mais, né, ó, a favor da tendência, ó, 640 pontos a favor da tendência aqui desse movimento, tá? A gente tem que ver que a gente está no 10R, num gráfico rápido, né? Então, também temos que ver isso, ó. Cruzamento aqui, ó. DI+, opa, aqui. DI+, cruzando DI-, ó. ADX acima de 20, correção de 2 box, compra, 690 pontos para estar fazendo, né, o trade, ó. Ainda aqui, ó, ele subiu acima de 40, ou seja, então eu estou em tendência forte de alta, mesmo ele caindo, ó, ele ainda, o preço ainda continua a subir, né, ó. Pode ver que ele caiu aqui, ele quer dizer que ele está perdendo força, a tendência começou a ficar mais mascada mesmo, ó. E assim vai indo, até que há o cruzamento do DI- para cima do DI+, e aí acabou-se temporariamente a tendência de alta, por assim dizer, né? Ó, entramos numa lateralidade ampla, até que depois, é claro, vamos recuperar a tendência. Claro, também eu estou usando aqui, ó, a configuração padrão 14 do DI+, DI- e 14,9 do ADX. Agora eu vou colocar então como eu uso normalmente, ó, DI+, DI-, 14 eu uso 8, como eu disse, eu uso como eu aprendi com o Didi agulhada. E é claro o ADX, ó, o ADX está 14, eu coloco 8 e a média também 8. Então agora tudo 8, 8, 8. Então agora o ADX ele vai dar mais um sinalzinho aqui pra gente, tá? Ele vai criar mais um sinal, que é o quê? Quando o ADX ele dá esse kick aqui, ó, ele tem que fazer um topinho assim, tá? Para baixo aqui não é válido, tá bom? É só quando ele faz essa curvinha aqui, ó,
quando ele faz isso, tá? Ele faz esse movimentinho de fazer um topinho, o Didi chama de kick. Também aprendi isso com ele, tá? Então esse aqui é o kick do ADX. O que isso está querendo dizer? Normalmente, tá? Que ele vai sinalizar um fundo quando o DI menos estiver acima do DI mais. Então, kick no ADX, DI menos acima do DI mais, fundo. Probabilidade de fundo, tá? E dá certo com outras calibragens? Não sei. Nunca tentei usar. Só que com essa aqui dá. Ó, tanto é que, ó, kick no ADX, fundo, ó. Kick no ADX, topo. Quer dizer que já vai estar fazendo um topo? Como eu disse, probabilidade da região se tornar um topo ou um fundo. Então, o que eu ganho com isso? Eu ganho que se eu estou comprado, eu posso estar zerando minha posição. E se eu não estou posicionado e estou querendo comprar, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, eu não vou mais estar pensando em compra, tá? Eu começo a desistir, por mais que aqui também já me deu um padrão, que geralmente aqui no mini índice futuro, eu evito estar tentando fazer alguma entrada, tá? Não é sempre que eu tô usando esse padrão, mas enfim, por aqui eu olhei, eu vi esse padrão, aí eu tenho o kick no ADX, opa, né? Dei mais acima do dei menos, topo, vou estar pensando, olha, talvez eu tenha que estar olhando para venda, e olha aí, se você ficou atento, só no primeiro movimento vamos dizer assim, da correção aqui, ó, legal também, ó, mais uma coisa, fractal 5,3, né, ó, ABC, então eu estou entrando na primeira perna do ABC, ó, eu posso estar surfando ela inteira, tudo bem que não é para ficar fazendo contra a tendência, tá, mas olha, isso aqui é uma grande lateralidade, né, concorda comigo? Isso aqui é uma grande lateralidade, ó, né, ó, isso aqui tudo é uma grande lateralidade, eu não tenho tendência aqui, tá, aqui eu tô sem tendência, então ele me ajuda nisso, quando eu não tenho muita tendência a tá pegando esses movimentos, ó, no total 640 pontos aí de movimento que você teria para estar extraindo o seu valor, baseado no quê? Baseado num simples sinalzinho. Aí logo depois, ó, ele vem o sinal mesmo, ó, aí o DI menos cruza o DI mais, o ADX acima de 20, pronto. Tá aí, ó, só a confirmação. Entende? Ó o gatilho. Eu não tô vendendo aqui porque o indicador tá me falando para vender. Eu fiz toda uma leitura do fractal. Eu estou olhando o preço, eu estou olhando como que ele está se movimentando em ciclos, e aqui eu estou preparado não para estar comprando mais, e talvez para estar extraindo um bom trade de venda. Se eu não conseguir fazer esse trade de compra aqui, ou de repente eu fiz um trade de compra aqui, eu zerei minha posição nela, por exemplo, eu consegui comprar e zerar aqui, né, minha posição, então eu comprei por aqui, zerei aqui, e aí eu estou tentando comprar, ele me sinalizou que não é para comprar mais. Então, opa, peraí, eu posso estar, quem sabe, até vendendo, né? Não que é também para você entrar na ponta vendedora, não é isso, tá? Mas se eu já tenho fractal 5, eu já sei que eu posso ter o ABC, né? Que aí forma o 5,3. Aí o indicador me mostra isso. Então eu tenho os gatilhos, aquilo que eu sempre falo de gatilho. Use o indicador como gatilho, não como a sua base de trade. Ele vai servir como gatilho. Eu uso, para ter uma ideia, eu uso o ADX, o DMI, né? Bem, na verdade, eu uso ele no 15 e no 60 minutos. Eu não uso ele no Renko. No Renko, eu uso muito mais o MACD e o Didi Index, tá? Então, eu gosto muito mesmo de estar vendo esse indicador dessa maneira. Eu acho assim, essa sacada do Didi foi magnífica. Olha aqui, ó. Ele sinalizou o topo
duplo ainda para você aqui, ó. Ele deu 2 kicks, ou seja, aqui é uma probabilidade de se formar um topo. Quer dizer que vai formar um topo? Não sei. Só a hora que ele se tornar topo é que eu vou ter a certeza. Só que como no mercado a gente está fazendo nossos trades a favor da probabilidade, né? Então, ó, eu espero que o indicador aqui eu comecei a pensar, ó, o DI mais está acima do DI menos. O ADX deu o kick. Ó, então peraí. Eu posso estar formando um topo aqui. Eu não vou então mais querer comprar. Eu vou esperar uma correção se for o caso. Olha, agora passou um tempo, né? Olha só, o ADX ele não perdeu força e o DI menos está cruzando o DI mais muito forte, acima do nível 0. Olha, eu acho que eu vou vender. Eu posso até tipo, se for, sabe, ó, aqui eu tenho o que eu chamo, né, bastante, uma micro correção em duas pernas aqui, né, uma micro puxada, né, dupla aqui, duas perninhas micro, dupla. Então, se eu startei minha venda aqui pelo fator, estou falhando o rompimento. Então, também tem a ambiguidade do sinal, né? Correção de 2 boxes e falha de rompimento de 2 boxes. Vendi. Não por causa do indicador, porque aqui o indicador ainda não está me corroborando toda a certeza de estar vendido, mas eu tenho uma probabilidade maior, porque já foi sinalizado topo. O ADX, né, ó, tá vendo? O ADX, o DMI, perdão, o DI mais, perdão, ele está perdendo força, o DI menos está ganhando força. Não quer dizer que eu estou vendendo por causa do indicador. Eu estou vendendo porque eu estou olhando o price action. Então o price action aqui tá me dizendo vende, tá? Outra coisa, para quem gosta bastante, né? Eu sempre falo, micro ombro, cabeça ombro. Ó. Então eu tenho sinais aqui de preço me dando a venda, não de indicador. Mas aí o indicador me corroborou que é para mim continuar nessa venda. Então eu vendi aqui às vezes para buscar um scalp aí de, sei lá, 200 pontos, 150 pontos. Eu posso estar esticando o meu alvo um pouco mais. Eu posso estar, por exemplo, buscando o meu alvo aqui, ó, onde foi o padrão aqui de tendência de alta, o bull. Então eu vendi lá em cima buscando 150, no final eu peguei 450, eu peguei 300 pontos a mais, porque eu li o preço e o indicador veio me falar, não, continua nessa venda aí que você tá certo. Beleza? Eu acho que, tipo assim, não tem muito mesmo que ficar mais falando sobre o ADXDI. Ele, né, o funcionamento dele é isso aí, é básico desse jeito, por isso que, assim, eu aprendi esse indicador muito cedo. Eu aprendi muitos indicadores, eu vou estar passando todos esses indicadores que eu aprendi aí, mais de 20 indicadores aí, pode ter certeza, nos meus estudos. Eu estudei muito indicador lá no começo da minha vida como trader, para poder entendê-los e ver quem que é melhor para mim e quem que não é. E hoje eu estou encaixando eles conforme eu vou melhorando minha leitura gráfica. Eu não usava o ADX DI até algum tempo atrás. A partir do momento que eu comecei a me interessar um pouco mais por ele, né, a buscar o entendimento dele, eu vi que ele é um baita do indicador. Ele parece ser complexo por causa, né, desse ruído todo que ele causa aqui, ele mexe tudo, mas é básico, você não tem que ficar olhando aqui nesses... Ele não fica indicando como, por exemplo, o estocástico, né, tipo me fugiu agora, divergência, tá? Ele não fica indicando divergência, não é para isso que ele foi criado. Ele é direcional, tá? Direcional. DMI, Directional Moving Index, movimento direcional, tá? Então, índice de movimento direcional. É para isso que ele quer dizer. Ele quer mostrar para você se o preço está em tendência ou não. Então é assim, aqui ó, por exemplo, vamos lá para os 60 minutos, um tempo gráfico um pouco maior para poder exemplificar, né? Ó,
Então, aqui, ó. Nessa situação aqui, ó, do mercado. Vou botar aqui, ó. ADX abaixo de 20. Tá tendo os cruzamentos do DI mais e DI menos? Tá, mas abaixo do nível 20. Então, o que é isso aqui quer dizer? Lateralidade, consolidação. Aí eu tô nos 60 minutos vendo isso. O que eu levo lá para dentro do meu tempo gráfico menor? Scalps. Vou estar fazendo scalps. Posso estar fazendo scalp de compra, posso estar fazendo scalp de venda. Por quê? Porque ele vai romper topo e vai voltar, ele vai romper fundo e ele vai voltar. Ou ele nem vai romper topo e vai voltar, ou ele nem vai romper fundo e vai voltar. Ó. Por exemplo, que nem aqui, eu tenho uma vela de sobreposição. Ó. Veio muito forte uma vela de venda, veio uma vela muito forte de compra. Veio uma vela muito forte de compra, veio uma vela muito forte de venda. Veio outra vela de compra. E assim vai indo. E olha aqui, ó, o ADX. DI, te dizendo que aqui não tem tendência. Então, abaixo da linha 20, não existe tendência no ADX. Tá? Você só vai olhar para o ADX, para os cruzamentos dele, acima da linha 20. Então, ele está para baixo da linha 20, esquece esse indicador. Deixa ele para lá. Ele perdeu o seu valor de momento de mercado. Beleza? Vou estar mostrando aqui uma outra coisa. Que aí, voltar aqui para o 10R. Que aí a configuração, um pouco, vamos dizer assim, que o Didi agulhada usa, que é usar o ADX junto com o Didi Index, tá? Então, você pode estar usando eles junto para estar pegando aqueles trades, né, especiais, por assim dizer, né? Aqueles momentos que vai acontecer um cruzamento ali, vai dar a agulhada do Didi e o ADX ele vai estar mostrando força, vai estar também ocorrendo o cruzamento, ou já teve o cruzamento um pouco antes do DI mais DI menos, sabe? Então, você vai estar vendo que vai ter força. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho o chamado, aqui ó, seria o beijo da Mulher-Aranha, queijo Minas, né? Por assim dizer, que ele fala, né? Porque tem, como eu já expliquei no vídeo sobre o Didi Index, tanto a agulhada do Didi quanto o beijo da Mulher-Aranha, ele tem que estar em cima da linha aqui, né? Do eixo 0, que é a média 8 normalizada. Enfim, continuando então aqui, ó. Então, nesse cruzamento aqui, ó, eu estou no início da tendência ali. Aí eu olho aqui, eu tenho o cruzamento, né? Aqui não foi, eu acho que um bom exemplo, não. O ADX ele caiu aqui para baixo, não está servindo de bom exemplo ainda. Vamos procurar um exemplo melhor aqui. Vamos lá. Então aqui também não, o ADX está abaixo. Mais ou menos aqui. Não tá tão legal, ó, uma agulhada queijo Minas, por assim dizer, né? Ainda tá um pouco acima demais até do eixo 0, tá? Ele não gosta que seja tão acima aqui do eixo 0, tá bom? Mas pode ser considerada aqui uma agulhada. Aí, ó, você olha, aqui eu tenho o cruzamento do DI+, com o DI-, eu tenho o ADX acima de 20, né, do nível 20. Então, tem força, tá? Tem força, tem momentum de compra aqui, tá? Não quer dizer que é tendência macro de compra? Não, pô, eu tô no tempo gráfico menor, é isso que eu digo. Por isso que eu uso elas mais no tempo gráfico maior, tá? Gosto mais de estar olhando o tempo gráfico maior, mas estou exemplificando aqui no menor porque é o gráfico Renko, né? É o gráfico que a gente usa. Então, aqui eu tenho um bom momentum de compra. Mas aonde que eu vou estar comprado? Eu já vou estar comprado no Price Action muito antes, tá? Muito antes. Por que eu digo isso? Ó, olha o que eu falo do Price Action. Eu já venho, ó. É aqui, tá? Eu vou sinalizar aqui, ó. Onde é que a gente está? Opa! Onde a gente está sinalizando os cruzamentos, né? Então vamos lá, ó. Beleza? Agulhada queijo Minas, cruzamento DI+, DI-. E aqui eu tenho o ADX acima
da linha 20, do nível 20. E por que eu falo que é price action? Ó, eu já tive, né, ó, todo esse movimento e eu não rompi fundo aqui, ó, tá? Por mais que eu rompi esse outro fundo aqui, mas ó, eu rompi e voltei, tá? Então, essa volta aqui já me desqualificou esse rompimento aqui. Isso aqui já é uma falha de rompimento. Por mais que eu não tenha nenhum padrão de box aqui, tá? Ó, eu não tenho nenhum padrão de box, mas é uma falha de rompimento. A falha de rompimento, ela não tem que ser baseada apenas nos boxes, tá? Você tem que estar olhando para price action. Então, ó, eu tenho aqui uma linha de suporte, ó. O meu primeiro fundo aqui está servindo como suporte, tá? E aí, se usar daquela maneira que eu gosto, né? Ó, eu formei aqui uma região de suporte. Então eu tenho uma região de suporte. Então price action, onde que eu comprei? Aqui. Algum indicador está me dando aqui, corroborando a compra? Não, onde os indicadores estão? Só que olha a antecipação que eu falo do Didi, ó. O Didi, quando ele faz isso aqui, é difícil dele voltar, tá? É difícil ele falar, ah, eu vou regar, tá? O Didi, ele não rega, não. Mas, tipo, é sério, porque olha só, ele tentou cair aqui a linha de compra do Didi, e a linha de venda, ela veio para baixo com força. Então, eu posso estar antecipando, já que eu vou ter um cruzamento do Didi Index aqui. E claro, eu vi todos os sinais de price action aqui atrás, comprei, aí os indicadores só me corroboraram. Talvez eu comprei aqui, como eu disse, para fazer um scalp de 150, 200 pontos, que era para sair aqui assim, ó. E aí, aqui um pouco depois, quase já sendo alcançado, por assim dizer, meu alvo, eu posso estar esticando minha saída. Aí eu, opa, não, vou sair então aqui no rompimento. Ah não, mas olha, tá forte, né? Então vou sair mais alto, posso sair num outro rompimento, mais acima, então. Entendeu? É isso que os indicadores eles vão estar servindo pra gente. Eles não são a base do nosso trade. Eles são os nossos gatilhos, tá? Ó, aqui, esse aqui é considerado, ó, como eu digo, vamos ver, aqui é considerada a verdadeira agulhada do Didi, tá, ó. Novamente, né? Não é do indicador que eu tô falando, mas aqui é a agulhada do Didi, ó. Então, só que eu tô numa contratendência, eu tenho que ver isso também, né? Eu tenho que estar olhando que eu tô numa contratendência. Então, se eu for entrar numa venda aqui, é para buscar o scalp. Scalp do quê? 150, 200 pontos. Ah, mas da entrada ali, do correção de 3 boxes para baixo ali, ó, deu quase 300 pontos, não tem importância. Eu peguei meus 150, 180, 200 pontos ali, botei no bolso, tô feliz. Tá? Não queira ser ganancioso. É o que eu sempre falo, sem ganância. O ADX aqui, DI, ele tá dando algum sinal? Ele tá cruzando aqui, ó. Tá acima? Não, tá tudo caindo. Então quer dizer que tá perdendo força. Isso aqui é sem força, ó, tá vendo? É uma agulhada sem força. Tá vendo como que um indicador ajuda o outro? Tá? Então aqui, ó, eu tenho uma agulhada legítima do Didi, só que sem força, ó os indicadores. Fraco, perto da linha 20, ó. Outra coisa que é legal, fique de olho entre 20 e 25, tá? Fique de olho aqui entre 20 e 25. Então, entre 20 e 25, né? Como eu sempre digo para as regiões do Renko, olhe também para as regiões do indicador, tá? Então, entre o 20 e o 25 aqui, é sinal de fraqueza, não tem tendência forte, tá? Pode até existir tendência, mas não é forte. Então, as correções podem ser mais profundas. Eu posso ter uma lateralidade. Desculpe. Beleza? Acho que ficou claro como a gente pode estar usando bem o ADXDI para nós, né? Como a gente pode estar associando a outros indicadores. Ó, vou mostrar aqui, por exemplo, o jeito que eu gosto de usar o ADXDI no 60 e no 15 minutos, tá? Vou mostrar aqui, ó. É com como eu disse, com o estocástico, tá? Aqui eu uso com o estocástico, aí eu já não uso com o Didi. Por que eu uso com o estocástico? Porque eu gosto do estocástico bastante, tá? Estocástico para mim é um baita indicador. E aquela também, ó, estocástico. Como eu já ensinei na minha aula de estocástico, como eu olho para ele, ó. Estocástico, aqui o meu estocástico é o azul e a média é a
é a fúcsia rosa. Estocástico cruzou para baixo, a linha, né? Cruzou a média para baixo, estocástico vendedor, tá? Eu tô tendo força aqui nessa venda? Não, olha lá. O ADX, por mais que ele esteja alto, ele está caindo, tá? Está começando a cair, ou seja, perdendo momentum, perdendo força. Oscilador, ó, subindo, força, caindo, perdendo força. Então, essa venda aqui, ó, não tem força. Então, se eu não tenho força na venda dos 60 minutos, o que eu vou estar pegando lá no 10R e fazendo venda, procurando alvos fortes? É simples. Indicador, para mim, é o meu jeito de olhar para os indicadores. Para mim, não é para ficar inventando moda com indicador, sabe? Para mim, indicador é isso aí, ó. Eu vou olhar para ele, eu vou pegar 1, 2, 3, máximo de 3 tipos, 3 gatilhos que ele me dão, e eu vou estar usando isso. Eu quase não uso as divergências no estocástico, porque também eu uso o estocástico exponencial e às vezes ele não dá essas divergências, tá? Ele não mostra tão bem, apesar que aqui ele está mostrando bem, ó. Aqui o preço rompeu o topo, mas o estocástico não, tá? Então, também tem essa, só que eu não fico olhando tanto, como eu disse. Mas tem as divergências. Mas para mim o estocástico é estocástico acima da média, cortando, principalmente nos cruzamentos aqui, ó. Isso aqui, para mim, é compra. Então, olha só que interessante. Aqui o estocástico me deu a compra. Eu comprei pelo estocástico. De repente, ó, veio o DI mais DI menos ADX falar para mim que isso aqui é uma tendência de alta forte. Opa, aí eu tô aqui comprado para um scalp e de repente o indicador de tendência tá me falando que tem força. Eu já deixei de fazer o scalp, tô indo buscar um movimento mais amplo, maior, né? Para que eu possa estar extraindo mais capital do mercado. Porque geralmente a gente vai ter mais dias de 0 a 0, pequenos ganhos, pequenas perdas, do que dias de grandes ganhos e grandes perdas, é claro. As grandes perdas a gente tem que tentar evitar a todo custo. Mas para que o nosso mês feche positivo, é nesses dias de grande ganho que a gente tem que tentar esticar o trade. Ou que a gente tem que, às vezes, fazer o overtrade. É aí que o overtrade é a favor da gente. Que é aquele dia que a gente está se sentindo bem, que a gente abriu uma posição e estipulamos um alvo, pegamos. Olha, vamos falar, peguei 300 pontos no índice no primeiro trade. Olha aí, que legal. Aí eu olhei no dólar, vi uma posição no dólar, e abri e peguei mais 12 pontos no dólar. Poxa, você está alinhado com o mercado. Por que você vai parar? Se dê mais um trade, pelo menos. Se de repente vir um stop, aí também tem aquela. Não vá com a mão cheia aí, tá? Se você fez esses 2 primeiros trades com a mão cheia, você já não precisa mais ir com a mão cheia. Vai com meia mão, 1/3 da mão. Alivia. Para o quê? Para que não venha aquele negócio do stop, tá? Você, eu já tenho tanto na mão, não quero devolver isso pro mercado, sabe? Você tem que se dar ao luxo de estar fazendo mais operações quando você está afiado para o mercado. Ou quando, por exemplo, você entrou para fazer um scalp e de repente o preço te deu um sinal de que ele vai entrar em tendência, vai continuar para cima. Então aí aqui, se eu comprei para o scalp, pelo estocástico, minutos depois, por assim dizer, né? Aqui, é claro, estou nos 60 minutos. Eu estou entrando na tendência, então eu já estou tirando o meu alvo daqui, por exemplo, já estou esticando meu alvo, já estou projetando um alvo, né? Vamos dizer que aí eu pego e projeto meu alvo aqui, é o rompimento então desse caixote aqui, vou projetar meu alvo, lá, eu vou sair aqui em cima. Então, se eu entrei para pegar 800 pontos aqui, ó, eu estou pegando 3.000. Entendeu qual que é a lógica? Beleza, então? Esse foi nosso vídeo sobre o ADX DMI. Para mim, um dos melhores indicadores que tem no mercado, tá? Os melhores indicadores da análise técnica. Lógico, ele tem os seus momentos que você vai estar usando ele, vai estar extraindo melhores sinais nele. Vai ter hora que ele não vai estar servindo, né, para nada, por assim dizer, porque ele é um indicador direcional, ou seja, é um indicador de tendência, tá? Ele vai indicar para você tendência.
se ela está em tendência ao mercado ou não. Simples. Então, para resumir, ADX abaixo do nível 20, junto com as linhas DI mais, DI menos, sem tendência, não existe tendência, tá? Estamos no movimento lateral do preço. Cruzamento do DI mais para cima do DI menos, com o ADX acima da linha 20, todos acima da linha 20, tendência forte de mercado. Estamos em tendência de alta, estamos compradores. E o mesmo vale quando há o cruzamento do ADX, do DI mais e DI menos, né? O DI menos cruzando para cima do DI mais, com o ADX acima de 20. Estamos entrando numa forte tendência de baixa. Beleza? Então, como eu disse, esse foi o nosso vídeo. Se gostou, dá o like aí, compartilha com quem quer conhecer um indicador poderoso de tendência e está precisando de um indicador poderoso de tendência. Tá indicado aí os melhores indicadores. Para dizer bem a verdade, o Welles Wilder, né? Ele criou vários indicadores, excelentes indicadores, né? True Range, o ADX, né? O IFR é dele. Temos o Stop ATR lá também, que é dele. Então, temos muito indicadores que esse cara criou aí, bem bacana. É um excelente grafista, né? Um excelente analista técnico. Se inscreve aí no canal, ativa o sino da notificação para não estar perdendo nenhum vídeo meu aí. E é isso. Encerro então esse vídeo de hoje, agradecendo sempre a audiência. Muito obrigado a todos e um excelente final de sábado aí, um excelente domingo. Valeu!